Olá, meu amigo concurseiro, minha amiga concurseira. Eu sou o professor Erion Monteiro, do Estúdio Aulas. Estou aqui para te dar mais dicas do nosso projeto Juntos Vamos Passar no Bombeiros DF. Bom, nós estamos resolvendo questões da IDECAM, a banca examinadora do edital do Bombeiros DF. Então, esse concurso tão aguardado, tão esperado, e eu vou te dar duas dicas, questões de informática da banca IDECAM. Atenção, vamos lá. Sou o professor Erion Monteiro, professor de informática, e vamos lá. A nossa questão, ela diz assim: nos computadores de hoje, facilmente pode-se ter dois sistemas operacionais instalados, sendo que a inicialização apresenta a opção de escolher o sistema operacional para iniciar a máquina. Esse processo denomina-se Dual Boot. O Linux utiliza um gerenciador de inicialização, o que facilita ter máquina em Dual Boot. Identifique os gerenciadores de inicialização mais utilizados no mundo Linux. Esse ponto é muito interessante. Então, o próprio enunciado, ele é bem didático quando ele se refere da expressão Dual Boot, que muitas vezes a banca cobra em prova. Quando você tem o computador com dois sistemas operacionais instalados na mesma máquina, então esse computador está configurado em Dual Boot. Bom, isso é muito comum ser cobrado em prova, então é uma anotação, já é uma dica importante, ok? E o que ocorre? Quando você tem um computador em Dual Boot, o usuário liga o computador e ele vai ter que escolher qual o sistema operacional deve ser utilizado. Então ele opta por um sistema ou por outro sistema. Então vai aparecer uma tela de interação com o usuário para que ele possa escolher, por exemplo, se ele vai iniciar o sistema com o Windows ou iniciar o sistema com o Linux. Acontece que tanto o Linux quanto o Windows, por exemplo, que são os sistemas operacionais mais utilizados, eles possuem programas que gerenciam essa inicialização. Então, eles são chamados gerenciadores de boot. Os gerenciadores de boot mais utilizados no ambiente Linux, eles têm uns nomes que são um pouco até engraçados e são fáceis de você criar mnemônicos para eles. Então, são os sistemas Lilo, que é uma abreviação de Linux Loader, ok? Então, Lilo, ele vem de Linux Loader, carregador do Linux. E o programa Groovy, que vem de Graphical Graphical User Boot. Então, como se fosse alguma coisa de gráfico de usuário, alguma coisa nesse sentido, para boot. Então, estou fazendo isso só para ficar fácil para nós criarmos um mnemônico. Ó. Groovy e Lilo são os sistemas gerenciadores de boot mais populares. Então, onde nós vamos assinalar? Alternativa A, Lilo e Groovy. Esses são dois nomes importantes para você memorizar. Então, quando você tem um computador em Dual Boot e você precisa carregar o sistema operacional, o Lilo e o Groovy, eles são sistemas utilizados para gerenciar o boot do Linux. MBR, por exemplo, é o Make Boot Record, que refere-se à gravação do setor de boot no disco rígido, e é um recurso típico da Microsoft. Então, a Microsoft utiliza o MBR, né? Ela utiliza também o Boot Manager e um outro programa chamado NTLDR. Então, quando se fala de Linux, nós vamos nos referir a gerenciadores de boot, Lilo e Groovy. Então, peraí. No Linux, esses aqui são gerenciadores de boot. Essa é a expressão que nós usamos. Quando nós falarmos de ambiente Windows, os mais cobrados em prova de concurso é o NTLDR, de NT Loader, e o Boot Manager. Então, esses dois aqui são gerenciadores de boot. Em qual ambiente? Para o ambiente Windows. Então, muito importante. Ô professor, mas sempre eu vou precisar de um gerenciador de boot? Na verdade, não.
Quando que você precisa de um gerenciador de boot? Quando você tem 2 ou mais sistemas operacionais instalados na mesma máquina. Então, se não tiver 2 ou mais sistemas, não há necessidade alguma de gerenciadores de boot. Ok? Vamos avançar para a próxima questão, a nossa próxima dica com relação à banca IDCAM. Vamos lá. A dica agora é a respeito do editor de texto Microsoft Word. Lembrando que no último edital do Corpo de Bombeiros foram cobrados sistemas Microsoft e sistemas de softwares livres. Então pode aparecer na tua prova de concurso, por exemplo, o LibreOffice, ao invés do Microsoft Office, ou ambos. Aqui diz o seguinte: um usuário utiliza a ferramenta Microsoft Office Word 2007, configuração padrão, para produzir os seus trabalhos acadêmicos. Em um trabalho específico, foi exigido que todas as páginas devessem estar dispostas horizontalmente. Para atender à especificação do trabalho, o usuário deve clicar na guia. Bom, essa questão ela é até simples, né? Quando nós falamos de orientação de páginas, então nós podemos configurar a página como a configuração retrato, que é a página basicamente numa apresentação vertical, ou na apresentação horizontal, que é conhecido como orientação paisagem. Então, 2 tipos de orientação. Em qualquer versão do Word, aqui no enunciado foi citado o Word 2007. Lembrando que nós já estamos na versão 2016 do Microsoft Word. Então, muito provavelmente, se for cobrado o Word na sua prova, ele vai cobrar a versão 2013 ou mesmo a versão 2016, que são as versões mais novas. Independentemente disso, a configuração da página, ela está disponível na guia layout da página, no grupo de comandos orientação é que você vai encontrar. Então, especificamente, a orientação se é retrato ou se é paisagem. Então, as guias são aqueles menus principais. Então, você olhou para a tela do Microsoft Word, você vê escrito arquivo, página inicial, inserir, layout da página. Então, é aquele menuzinho que aparece ali em cima. Cada um é uma guia diferente. Então, observa bem. Quando você está na guia, layout da página, então você vai perceber dentro dessa guia que existe uma série de comandos. Dentre esses comandos, você tem a opção da orientação no formato paisagem. No enunciado, ele falou dispostas horizontalmente. Quando está disposto horizontalmente, quer dizer que a orientação é paisagem. Então, eu já indiquei que a guia é layout da página. Então, aqui, ó, ele dá o nome da guia. Na guia início, revisão, exibição, layout da página. Então, quer dizer, se você soubesse a guia, sequer precisava saber o resto do comando da questão. Então, ali está dizendo, ó, layout da página, no grupo orientação, clicar na opção paisagem. Alternativa D é a alternativa correta. Bom, então ficamos por aqui com mais uma dica do nosso projeto. Juntos vamos passar no Bombeiros DF. Então, eu sou o professor Irion Monteiro, esse é o Estúdio Aulas e juntos nós vamos trabalhar para a sua aprovação, para a sua nomeação no Bombeiros DF. Até mais, um grande abraço.